Primeiro, congratular, saudar toda a mesa, aqui os representantes da comunidade, os órgãos das organizações que estão envolvidas aqui no empreendimento, né? Na verdade, primeiro, eu conversando com um companheiro, eu faço parte de comunidade, a maioria nós fazemos parte de comunidades. A primeira coisa que me vem quando a gente fala de economia solidária, que me vem à mente quando criança, é a questão pelo menos na Igreja Católica, a gente chama de clube de mães, né? Outras igrejas também fazem esse papel, mas a primeira lembrança que me vem são mães, né, que precisam para colaborar, né, no sustento de suas famílias, tiveram a oportunidade de forma coletiva de transferir conhecimento, né? Seja através da costura, através da pintura e tantas outras atividades que durante muitos anos nas nossas comunidades, esses eram as poucas oportunidades que principalmente as mulheres tinham de poder se capacitar, né, e poder naquelas horas vagas ou às vezes totalmente, né, porque às vezes já não tinham o marido, o companheiro do lado, e sustentaram suas famílias. E aí nós viemos, eu trabalhando na Secretaria de Administração, mas no governo atual, o governo Arthur Messias, que vem, né, a formação do Arthur, posso chamar ele de Arthur, companheiro nosso, porque ele vem dos movimentos sociais da Igreja Católica, né? A esposa, né, a nossa querida Cássia, também de movimentos sociais, e tiveram a oportunidade com a grande parceira, que hoje manda a representante, que é moradora da Chatuba, a Márcia Brandão, que hoje é a secretária de Assistência Social, tem procurado desenvolver uma série de atividades, né, de assistência social e principalmente incentivando a questão da economia solidária. Então, várias ações que eu aqui não vou detalhar, que acho que a Simone pode falar, né? Outras ações que o governo tem procurado desenvolver, eu acho que vocês conhecem, por exemplo, a questão da coleta seletiva. São grupos de catadores organizados que estão através, né, do reaproveitamento, da venda desse material reciclado, que não é lixo, é material que vai ser reaproveitado, reciclado. Essas pessoas estão tirando o sustento de forma coletiva, né, dividindo ali o dinheiro arrecadado e também sustentando as suas famílias. Tem o Centro de Referência Solidária, que já é a questão do artesanato local, também um grupo de mulheres, de artesãos, de mulheres e homens, né, que estão desenvolvendo, trabalhando para que a coleta seletiva, que a economia solidária possa estar sendo desenvolvida no movimento. Há também, junto nós temos aqui nessa região da Chatuba, né, para quem não conhece, uma série de sitiantes que produzem, né, o caqui, banana, laranja, seja lá o que for, e eles estão de forma organizada, criando também um grupo onde eles irão produzir licores, frutas, já estão produzindo, né? Mas está sendo construído um galpão, e são ações, pequenas ações, né? Aliás, são grandes ações que vão com certeza mudar, transformar a vida não só daquelas famílias que estão diretamente, mas toda a atividade que está naquele entorno, né? Então, mais uma vez, eu parabenizo a iniciativa. Eu gostaria de destacar aqui essas duas pessoas que têm se empenhado, a Betinha e o Simar, né? São pessoas incansáveis, que estão a sol e chuva, procurando as pessoas, né? Batendo nas comunidades, pedindo. Então, parabenizar a esse grupo, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. É mais uma ação. E gostaria de destacar aqui, a Chatuba, ela não pode ser fichada, né, como uma comunidade
onde a violência, onde tudo de ruim acontece. Não, nós temos que mostrar que a Chatuba tem uma outra cara, né? É onde tem um povo que é trabalhador, lutador, que sabe trabalhar em comunidade, né? E tirando um gancho aqui, aquela passagem, né? E é bem claro do que é viver em comunidade. Não é fácil, né? Quem vive em comunidade não é fácil. Nós temos as nossas diferenças, pensamentos diferentes. Na família não é fácil. Viver em grupo não é fácil. Mas que é aquela passagem, né? Onde todos nós somos um corpo, né? E nesse corpo cada um tem uma função diferente. O que seria do pé se não fosse o olho, o que seria da cabeça se não fosse o pescoço, o que seria da minha mão se não fosse o meu braço. Então todos nós temos uma função, e se cada um fizer a sua parte, com certeza nós iremos muito mais longe. Boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui. É um prazer maior ainda ver que as meninas estão em grande número, né? Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Uma boa noite a todos. Eu vou ser bem breve na apresentação do projeto e oportunamente a gente vai estar mais junto e tentando tirar a dúvida durante a execução da capacitação que a gente vai fazer aqui em Mesquita. Só um minutinho, só que eles estão acertando ali. Bom, esse aqui. Bom, o nosso projeto se chama Projeto Usina. Ele vem de um convênio. Através do Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Justiça. Pelo Ministério do Trabalho, é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, e pelo Ministério da Justiça, o PRONASSE. Aí vão perguntar, pô, o que tem a ver o PRONASSE, Ministério da Justiça, com o trabalho? É o seguinte, em 2010, os dois ministérios se juntaram para poder promover essas ações de inclusão. E a Chatuba foi tirada naquele ano como território da paz. E no convênio, a gente optou por fazer o projeto aqui na Chatuba. Além da Chatuba, eu tenho mais 3 municípios: São João de Meriti, Nova Iguaçu e Belfor Roxo. Pode passar. O objetivo principal dele é desenvolver ações de economia solidária, que depois a nossa amiga Rose aqui, muito sabiamente, vai dar uma palhinha para a gente, como prevenção à violência e instrumento de geração de trabalho e renda. Para tal, serão estruturados 4 empreendimentos econômicos solidários que beneficiarão diretamente 104 pessoas e indiretamente 100 mil pessoas. Os municípios beneficiados, como eu acabei de falar, Mesquita, Belfor Roxo, Nova Iguaçu e São João de Meriti. A cooperativa está com recurso do próprio projeto, tá ok? E ela vai ser composta por 104 beneficiários, tá ok? Aqui de Mesquita, a gente vai tirar 26. O restante, a gente vai estar encaminhando para o mercado de trabalho e oportunamente o Jaime vai estar falando para vocês qual vai ser essa metodologia, tá? Deixa eu falar, olha só, essa metodologia ele vai complementar, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, nós fizemos um projeto em 2010 em São João de Meriti, a gente formou lá 330 padeiros. Desses 330 a gente conseguiu encaminhar para o mercado de trabalho tranquilamente 270 pessoas. Tá? Então a gente tem uma parceria para fazer isso. O empreendimento. O projeto ele prevê o empreendimento. Qual é o empreendimento? É a formação de 4 unidades de fabricação.
uma na Chatuba, em Coelho da Rocha, no lote 15 lá em Belfor Roxo e no centro de Nova Iguaçu. E ela vai ser administrada por essa cooperativa que a gente vai formar com vocês aí, tá ok? Esses 26 vão estar inseridos dentro da cooperativa, tá? Então, gente, olha só, é muito rápido, a gente não quer cansar vocês, a gente está apertado na hora. A nossa amiga Rose vai entrar aqui agora e vai falar um pouquinho do que é essa palavra, economia solidária, o que significa isso, tá? Como lugar de encontro desses movimentos sociais. São movimentos de trabalhadores agrícolas, pessoas que não têm terra, indígenas, quilombolas, pessoas que trabalham com artesanato, pessoas que trabalham em empresas recuperadas e pessoas de movimentos de direitos sociais, né? As pastorais, a igreja, os sindicatos. Eles têm redes, né? Redes também é um conceito que vocês vão aprender durante a formação, que é um conceito básico da economia solidária. Rede é trabalhar de forma coletiva, né? Pode ser redes, que são redes de fomento, por exemplo. Para a economia solidária a gente precisa ter assessoria para fomento, microcrédito, a gente precisa ter capacitação e formação, então tem incubadoras que são de universidades, a gente precisa de organizações de educação popular, a gente precisa trabalhar a questão da gestão produtiva. Então, são redes temáticas que fomentam o mesmo movimento social. E a gente tem as redes que são horizontais, que a gente chama de redes socioprodutivas. Então, a cadeia, por exemplo, a cadeia da panificação. Pessoal, tem que ter farinha, tem que ter leite, tem que ter ovos para produzir o pão, né? A gente tem cadeias que são cadeias ligadas, por exemplo, ao calçado. Tem um couro, tem um sapateiro. Então, são cadeias produtivas que se unificam para agregar valor e dar uma maior escala, né? Muitas vezes, a gente conhece aqui na área mais urbana as facções, né? O pessoal pega tecido, pedaços de tecido em algumas empresas, como a Quitanga, empresas de confecção, e as pessoas vão em casa e elas fecham e ganham uns centavos por esse fechamento e entregam para a loja. Então, é um trabalho solitário, né? A pessoa faz sozinha dentro de casa, entrega aquilo. Muitas vezes tem perdas que a empresa cobra. Então, quando a gente está indo no coletivo, trabalhando com uma rede de confecção, a gente está trabalhando com o processo como um todo, não é só o fechamento da peça. A gente está com a costureira, com o pessoal que está fazendo toda a parte de desenho, com o pessoal que está muitas vezes auxiliando em algumas escolas de moda. A gente tem aqui no Rio agora o trabalho dos fashions da vida, né? As desenhistas, estilistas. Então, isso seria a cadeia da confecção e da moda. É aquele que desenha, aquele que faz estilista, o cortador, a pessoa que costura. Isso seria uma cadeia, a cadeia da confecção. E, geralmente, nas comunidades, estão a ponta da cadeia. Aquela, por exemplo, a costureira. É difícil você encontrar uma modista ou uma estilista dentro da comunidade. E a gente sabe que na hora da divisão financeira desse processo produtivo, esse processo produtivo se concentra no lugar onde tem mais visibilidade. Então, a costura é sempre o que ganha menos. Então, trabalhar cadeias produtivas de economia solidária é dar escala, quer dizer, aumentar a produção, aumentar a qualidade daquele produto e as pessoas poderem agregar valor no seu trabalho, né? Melhor pagar o seu próprio trabalho. E isso de forma coletiva, não individual. Então, a economia solidária é aquelas coisas que a gente já conhece, mas de uma forma diferente, atuando de forma organizada, planejada. Muitas vezes vocês aqui devem conhecer muito os agiotas, né? E te dá R$10 e você tem que pagar 100. Então, todo esse movimento, esse evento chamado Fórum Social Mundial, ele trouxe, ao mesmo tempo que temas como esse, que é do mundo do trabalho, temas como direito a ter trabalho, a ter dignidade, ao pai de família estar sustentando a sua casa, as mães terem seus filhos na escola, ele também trouxe, como qualquer coisa na nossa vida hoje, que passa pelo econômico, ele também trouxe oportunidade de negócios. Só que dessa vez, as pessoas colocaram a contradição dos organizadores a gente não tem nota, nós vamos reunir todos os grupos e vamos trabalhar com uma associação que tenha nota, que vai passar nota para todas as 38 cooperativas. Para fazer 150 mil bolsas, a gente precisa ter quanto tempo e quantas cooperativas trabalhando. Essas mulheres se juntaram, mulheres do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, chamaram uma indústria de São Paulo, que era uma indústria cooperada, uma antiga fábrica que tinha falido, que tinha sido reconstruída pelos trabalhadores, que trabalhavam com fio do algodão. Chamaram o pessoal das sementes de Rondônia, que trabalhavam com as sementes do algodão, e fizeram toda a cadeia produtiva, de trás para frente. Até chegar à bolsa, a gente precisa de quê? A gente precisa do algodão,
A gente precisa fazer o fio, a gente precisa do tecido, que foi feito na Fio Nobre em Joinville, Santa Catarina, por uma cooperativa também, de trabalhadores e trabalhadoras. E na ponta estava a cooperativa que costurava, que são as cooperativas de mulheres de Porto Alegre, lideradas por uma entidade filiada à Central Única dos Trabalhadores, que é a Univens, é uma cooperativa que juntou com o Movimento Sem Terra, as mulheres do Movimento Sem Terra que costuravam, ensinou elas a fazer a modelagem, pegou os jovens que estavam trabalhando com silk para fazer o silk das bolsas, e elas aprenderam muito, aprenderam para o bem e para o mal, né? Para o mal, no sentido que quando a gente estava faltando um mês para o Fórum Social Mundial, as primeiras remessas de bolsas foram chegando. E 3.000 bolsas foram devolvidas pelos organizadores, que disseram, olha, a gente tem também do outro lado consumidores que pagaram uma taxa e que tem que ter uma bolsa de boa qualidade, bem costurada, com silk que não esteja borrado. A gente está pagando por isso, que é pagar um preço justo, mas também que é uma mercadoria de boa qualidade. E essas bolsas estavam com problemas. Umas com problemas de silk e muitas com problema de costura. E aí foram ver, porque cada cooperativa tinha etiqueta, que era para identificar os lotes, né? Cada cooperativa. E a cooperativa do Movimento Sem Terra era justamente a maioria dessas 3.000 bolsas. Eram mulheres que receberam, através de projetos, máquinas de costura, mas que não receberam qualificação, capacitação. Então elas costuravam, sim, da forma como elas sabem. Então, quando foi pegar uma costura que não era só costura reta, que tinha que ter acabamento, que tinha que ter um silk, então primeiro passava para o silk para depois fechar, elas tiveram uma grande dificuldade. Então, o primeiro dilema em assembleia, o que fazer com prejuízo? Se essas bolsas são devolvidas, não foi só o trabalho que não ia ser pago, também tinha a matéria-prima comprada que tinha que ser paga. Então, essas 38 cooperativas em assembleia decidiram que iam assumir juntos o prejuízo. E mesmo assim, ao final do contrato, elas tiveram um lucro de R$3 acima do mercado. Se elas tivessem vendido para a facção ou para uma empresa privada, capitalista, elas teriam recebido menos do que elas receberam com o preço da negociação. As mulheres do Movimento Sem Terra não ficaram sem receber. Elas tiveram qualificação, foi uma coisa de emergência, e elas acabaram assumindo pelo menos a matéria-prima que elas gastaram. Quer dizer, elas não ficaram com prejuízo que elas não teriam como pagar. E isso foi um aprendizado que hoje é a rede Justa Trama. É uma rede que vocês vão ver daqui a pouco nas lojas de economia solidária. A gente já tem na internet, tem a loja da Justa Trama na internet. Elas já estão vendendo, isso aconteceu em 2005, nós estamos em 2012. Hoje a Justa Trama já exporta para a Itália, para a França, para algumas lojas de comércio justo. Não só bolsas, mas blusas, calças, macacões, muito estilo mais hippie, mais caldão cru, e elas estão recebendo apoio de alguns estilistas agora, que fazem o trabalho voluntário, que vêm da Itália, fazem o trabalho social ligado à Central Única dos Trabalhadores, ou ligadas às universidades de moda, que estão fazendo um trabalho de associativismo e cooperativismo com elas. Então, tem todo um trabalho que foi da associação de entes que já eram cooperativos entre eles mesmos, mas que eles, quando juntaram, viraram entes de segundo grau. Então, 38 cooperativas juntas para montar uma cadeia produtiva. É uma decisão do coletivo, então, se vai trabalhar em horário alternado, então quem tem trabalho com o marido ou com os filhos, precisa estar em casa de manhã, trabalha de tarde, quem pode fazer a parte da manhã. Então, isso é uma coisa que não é uma camisa de força. É um modelo de cooperação e o que define é a vontade, um voto por cabeça. Elas todas juntas definem qual é a melhor forma de trabalhar. Na economia solidária, a gente trabalha muito o tema da autogestão. Quer dizer, a autogestão é isso, que ninguém é patrão, ninguém é empregado. Então, não existe possibilidade de você estar no trabalho, e alguém falou aí microempresa e tal, bacana, microempresa também gera renda, gera trabalho. Mas quando a gente fala de um empreendimento que chama EES, Empreendimento de Economia Solidária, ele não pode ter dentro dele a relação capital-trabalho, quer dizer, patrão e empregado. Todos são iguais, tanto na parte financeira como na parte da capacitação e do tempo que dá de trabalho e dedicação. Elas podem ter aprendizes, por exemplo, as jovens que estão começando, elas podem ter um horário especial, elas podem ter uma capacitação. Uma pessoa que já tem uma experiência em fazer uma calça e fazer um vinco, é claro, faz muito mais rápido que uma menina que está começando a fazer a modelagem. Então, não é obrigatório que seja igual, mas é obrigatório que todos estejam de acordo, que aquela pessoa que está entrando na cooperativa ou no grupo está recebendo pelo seu esforço pessoal e pelo seu tempo de dedicação a esse trabalho.
Então, no caso da padaria, a gente vai ter gente no balcão, a gente vai ter gente vendendo, a gente vai ter gente comercializando, tentando fazer inclusive compras, vendas públicas, né? Por que não a prefeitura de Mesquita comprar para as creches, para as escolas, para os presídios, para todos os, os equipamentos públicos que necessitam de pão, né? Porque a gente também não pode ter um trabalho social de troca ou de moeda social, onde o pão pode virar uma troca, como a gente já viu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro já tem algumas experiências lá em Manguinhos, perto de onde eu convivi muito tempo. A gente tem uma padaria que começou trocando óleo de cozinha e PET por pão, um pãozinho. Então, ele fazia um trabalho com a família dele, e foi crescendo, outras pessoas se agregaram, e eles hoje têm uma parte do pão para venda, assim como tem lanche, coxinha, esfirra, etc. e tal, e uma parte do pão que é para a comunidade em troca de resíduo sólido, né, que ele troca por equipamentos que também vende para o trabalho social. Então, está mais limpo o Manguinhos, está com menos PET jogado na rua, ninguém deixa de comer o pãozinho de manhã. Então, é uma possibilidade. A outra é os bancos comunitários que a gente tem com moeda social. Então, você troca o pão pela moeda e a moeda pode trocar por um outro produto. Pode ser um leite na padaria, pode ser uma outra coisa, uma farinha de trigo que precisa. Então, isso são arranjos que a padaria pode estar envolvida porque ela é um dos processos comunitários que vocês podem estar trabalhando aqui. Quer dizer, ela pode ser uma sinergia para criar outras atividades e outras coisas. A gente tem sempre esse trabalho, essa preocupação de dizer, diretamente tem 26. Por que 26? Porque a gente faz uma avaliação de quanto pode gerar uma padaria desse tamanho, no caso ali, né, onde vai ser alugada, e quantas pessoas dá para trabalhar para ter uma renda mínima, porque também não interessa que todo mundo ganhe menos do que o salário mínimo, né? Seja muita gente, mas com um salário tão pouco que isso não seja a sua principal renda e a sua forma de sobrevivência da família. Então, o ponto de equilíbrio, em termos de capacidade de recursos humanos, a gente imagina que seja em volta de 26 por padaria, pelo tamanho da padaria. Mas ela é uma rede, ela é uma padaria em rede, então são 4 dentro de um ato cooperativo, de uma cooperativa. Que significa o quê? Se você pode participar de uma licitação pública de uma das prefeituras dos 4 municípios, que precisa de 500 pães de manhã, 500 de tarde para uma creche, que essas 4 padarias com o seu caminhão que vai rodar, vai poder atender a um edital público e ganhar em termos de montante de escala e de preço, né? O que significa isso? Significa você dar ao Estado o seu papel de comprador que também faz mercado. A padaria pode ser também uma padaria que está incentivando uma relação associativa com outros pequenos mercados. Ela pode ser uma padaria que, na verdade, não vende só pão, mas no futuro venda pequenos produtos, coisas que todo mundo sabe que precisa, né? É o leite, às vezes a gente tem um detergente, um sabão e tal, que vira um mini mercado também. Isso vai depender muito da forma como vai gerenciar essa padaria e como os cooperados vão conseguir trabalhar com as suas capacidades, né? A gente sabe que tem gente que é mais para bolo, tem gente que gosta mais de trabalhar com pão, a gente pode ter vários tipos de pão, inclusive pode ser, né, que o Jaime vai dar um pouco dessa área mais agrícola, né, da onde vem a farinha, da onde vem pães recheados de banana, com banana orgânica, com farinha orgânica. A gente pode ter uma linha de produto de segurança alimentar, com alimentos mais limpos, mais saborosos, com preço popular, que é coisa que a gente não consegue, né? Hoje em dia só come orgânico quem mora na Zona Sul, mas isso não impede você estar na Água Prata ou em mercados aqui que eu já me conhece bem, de agricultores que vendem produtos de boa qualidade, que podem ser sócios dessa padaria, no sentido que você compra da agricultura familiar do entorno do município, gera renda para os agricultores, gera renda para quem está dentro da padaria e dá uma qualidade de vida para os moradores. Por isso a gente disse desde o início que a padaria não é só um ente empreendedor, ele não é só um comércio, ele também é um empreendimento econômico da economia solidária que vai gerar desenvolvimento local, vai gerar renda e circulação de renda aqui para a população. Vou voltar para o Fórum Social Mundial outra vez. O Fórum Social Mundial é um movimento que todo ano tem um encontro em algum lugar do mundo, agora não é mais só no Brasil, onde a gente encontra as famílias de cooperativas, que vêm de diversas áreas. Tem africanos, a gente vê muitos grupos africanos que vieram, de mulheres que trabalham com a economia popular, que tem muita semelhança com as dificuldades. São mulheres chefes de família, com pouca renda, com pouca capacidade de qualificação, porque tiveram pouca educação e que querem trocar informações com a gente. A gente pode estar fazendo isso também, conhecendo esses empreendimentos, não só do Brasil, mas da América Latina e de outros continentes, em atividades como a gente vai fazer aqui no projeto, que é a Ida Santa Maria, né?
A gente vai estar indo a Santa Maria conhecer padarias que já são padarias comunitárias em rede. E os técnicos e os assessores do projeto vão estar podendo trazer um pouquinho da experiência de como é que eles fazem a compra, de como é que eles fazem essa venda, como é que eles trabalharam essa coisa da capacitação interna, de formação de preço. Qual é o preço justo do pão em Mesquita? Ele pode não ser o mesmo preço do pão em Nova Iguaçu, mas ele tem que ser um preço que caiba na gestão econômica, né, na gestão do empreendimento, que gere renda para os cooperados e que também que caiba no bolso da população. Um emprego, né, de estar sendo colocado. O sindicato, né, os trabalhadores de padaria, também já está interessado no projeto da gente e, na medida que a gente não tem condição de estar com todos aqui, as pessoas serão encaminhadas também. Então, a ideia nossa é fazer com que as pessoas que estão aqui no momento com essa expectativa de estar fazendo parte e que porventura venham a não fazer parte desse grupo, eles não desanimam. Primeiro, que das 26 que vão ser selecionadas, vamos supor que acontece um problema, alguém se muda, alguém não esteja mais afim de fazer aquilo ali, pintou uma coisa nova, e aí? Como é que fica? Então tem que ter os suplentes. Então dos 26 nós vamos estar mantendo contato com mais 13 pessoas. Por quê? O projeto tem começo, meio e fim, ele não pode parar. De repente uma pessoa que vai estar ali especializada, o cara que faz o melhor pão, o cara é rápido e tal, e está ensinando mais as pessoas, essa pessoa de repente não está mais com a gente. Vai parar por causa dele? Não pode. Então nós vamos ter também um mecanismo de estar, ao mesmo tempo que a gente vai estar colocando isso, é também para apurar a responsabilidade.